Estamos de volta. O programa de hoje é sobre a necessidade de um sistema de gestão para síndicos profissionais. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista porque tem informações muito importantes. Os nossos convidados de hoje vêm do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a Ingrid Zenatti e o Leandro Garcia. Então, vocês podem ouvir e ver as respostas que eles fizeram no nosso primeiro bloco, mas agora eu quero entrar um pouquinho mais a fundo. Ingrid, sistema, performance, o sistema que vocês desenvolveram, eu não quero ficar falando, batendo muito em cima do sistema de vocês da Town, mas eu acho que é o exemplo aqui para a gente mostrar para o nosso telespectador. Ele consegue mensurar performance de equipes ou de individuais? Com certeza, né? Cada vez mais o síndico profissional ele passa a ser um técnico de futebol, né? Ele tem ali as equipes dele, que ele vai gerenciar, pensar na estratégia, pensar no operacional, e não é ele que tem que fazer tudo. E com os aplicativos que estão surgindo hoje, a gente acaba tendo algumas facilidades em relação a isso. Na Town Square, a gente criou um aplicativo que centraliza todas essas informações e todas essas demandas, e aí o síndico ele consegue gerenciar e passar para os funcionários dele essas informações. Mas, legal. Pô, daí o Ricardo, tu me pergunta, né? E como é que o síndico faz para saber se está funcionando tudo direitinho? Dentro do aplicativo, ele começa a saber, os moradores estão avaliando esse meu funcionário que respondeu por tal chamado de forma positiva, ou esse outro funcionário não está sendo tão positivo. Pô, daqui a pouco o síndico ele tem que parar, refletir, analisar o que está acontecendo com algum funcionário específico que está gerando algum problema. Então, o síndico profissional ele é uma empresa, né? Ele é um gestor. Então, ele tem que ter esses dados para saber como lidar. E aí, com essas plataformas, por exemplo, a da Town Square, ele acaba tendo todas essas informações na palma da mão para conseguir gerenciar da melhor forma, né? Perfeito. E você usa a ferramenta para mensuração de performance, Leandro? Sim, com certeza. Normalmente nos aplicativos de gestão, a gente consegue criar categorias. Então, hoje todos os meus condomínios são condomínios clube. Um deles, o maior deles, eu tenho muitas áreas condominiais, desde quadra poliesportiva, quadra de tênis, piscina externa, piscina térmica, tem a parte de concierge que faz entrega. Então, a gente cria no aplicativo categorias, né? Categoria limpeza, manutenção em geral, jardinagem e assim por diante. Quando o morador ele vai abrir algum chamado, ele escolhe aquela categoria, né? Ou depois o gestor ou o próprio síndico coloca na categoria certa. Então, à medida que aquele chamado vai sendo atendido, o morador consegue fazer a sua avaliação daquele atendimento e, com isso, o síndico consegue ter uma gestão da performance daquela equipe. Como é que está a equipe de jardinagem? Bom, de todos os chamados abertos aqui, eu tenho um nível de satisfação de 90%. Isso é muito importante. E aqueles 10% de insatisfação? O que os moradores estão insatisfeitos com o atendimento de chamados na categoria jardinagem? Então, eu consigo ver o que tem de insatisfação e tentar melhorar aquele índice ali para tentar chegar aos 100%. Então, hoje, eu consigo ver também a performance geral de todos os condomínios. Como é que está a eleger síndicos no atendimento de todos os seus condomínios? Qual é o nível de satisfação geral? Então, eu consigo ver também, tanto geral quanto individual para cada condomínio e ainda consigo visualizar o índice de satisfação por categoria, por equipe, jardinagem, concierge, limpeza, manutenção e assim por diante. Isso só complementando o Leandro, Ricardo, isso é importante porque além do síndico ele começar a ter a gestão baseada em dados, isso facilita também para ele conseguir mostrar esses dados para o condomínio, né? Então facilita na hora de retenção de condomínios, facilita quando tu vai adquirir um novo condomínio, né? Então hoje o síndico ele não tem essas informações. Centralizando isso em um lugar, ele começa a ter essas informações e daqui a pouco a gente já está falando de inteligência de dados, né? Quando o próprio aplicativo vai te trazendo informações daquela tua gestão, prevenindo informações, prevenindo problemas, né? Ótimo gancho. Leandro, você usa isso para mostrar para o seu, além de ter conhecimento, você usa para mostrar ou numa assembleia ou através do próprio aplicativo, do site, para mostrar para o seu cliente a essa mensuração de performance? Sim, com certeza. Tanto nas assembleias gerais, para mostrar a performance que a nossa empresa está tendo dentro daquele condomínio, quanto em alguma assembleia onde a minha empresa está oferecendo, está se candidatando a síndico.
Então, eu também apresento, dentre os condomínios que a empresa administra, esse é o nível de satisfação, o nível de atendimento. Então, esta administração automatizada é muito importante também na hora de vender o nosso peixe, né? Na hora que eu estou lá numa assembleia, lá me apresentando, então é muito importante também, né? Perfeito. Ingrid, a gente tem uma dor muito grande que é a questão de planejamento de manutenção, né? Manutenção preventiva, principalmente. Queria que você me falasse como que funciona isso individualmente e coletivamente para os condomínios administrados. Então, falando aí dessa manutenção preventiva, que é super importante nos condomínios, né? Isso também ajuda a economizar muito dinheiro, né? Então, quando tu deixa de fazer as manutenções, isso acaba gerando problemas futuros para o condomínio. E o síndico, como eu falei no episódio anterior, ele não precisa lembrar de tudo a todo tempo, né? Ele não tem que ter a memória perfeita. Então, o aplicativo Townsquare, ele vem para facilitar justamente esse processo. Então, o síndico consegue tanto colocar as manutenções que já aconteceram, quem foi o fornecedor, como também colocar uma recorrência. Então, uma manutenção que foi feita 1 ano atrás, por exemplo, e que é periódica de 1 ano, o aplicativo mesmo, quando já fica ali registrado, ele já te lembra daquilo. Leandro, daqui 1 mês, daqui 2 semanas, como você preferir, você tem que fazer a manutenção no condomínio tal. E aí isso já centraliza todas as informações e auxilia esse trabalho do síndico, né? Que muitas vezes, quando o síndico ele quer trabalhar com eficiência, ele acaba colocando os condomínios da sua carteira para fazer as manutenções no mesmo período, né? E muitas vezes com os mesmos fornecedores também, porque isso acaba trazendo uma redução de custos. Então, essas informações conseguem ficar centralizadas dentro do aplicativo e conseguem auxiliar o síndico nesse lembrete, nessa informação e nessa gestão de informação, né? Leandro, essencial, né, para a gestão do síndico você ter uma ferramenta como essa, e não só para a questão de manutenção, mas como uma agenda, né, porque você tem algumas obrigatoriedades, né, para os condomínios, como normas regulamentadoras, diversas renovações de seguros. Então, a ferramenta, a partir do momento que não é um condomínio só que você faz, para um já é importante, mas para 5, para 6, daqui a pouco você tem 10, nem você, nem se você tiver uma equipe, vai ter tudo isso controlado se não tiver um sistema de controle como as empresas hoje têm, né? Exatamente, Ricardo, com certeza. Eu sou da área de sistemas, sempre fui, antes de me tornar síndico profissional. Então, por mais de 20 anos, fui desenvolvedor, analista, gerente de projetos e, por último, fui gerente de sistemas. Então, na área de desenvolvimento de sistemas, a gente sempre usou ferramentas para gerenciar as tarefas do dia e para gerenciar também o roadmap, né? Então, no início do ano, a gente fazia todo aquele planejamento de manutenções evolutivas para o software e aí seguia aquele plano de manutenção. Quando eu me tornei síndico profissional, eu trouxe todo esse conhecimento para a gestão dos meus condomínios. Só que no início eu ainda não tinha um software de gestão consolidado, então a gente trabalhava com planilhas, enfim, mas o conceito de fazer o agendamento ali das manutenções preventivas do condomínio a gente sempre teve. Tanto as manutenções preventivas quanto aquelas manutenções agendadas, né? Então, também no início da gestão, quando a gente fecha ali a previsão orçamentária, a gente já sabe que lá no mês de março a gente precisa fazer a reforma do portão, né? Lá no mês de abril a gente precisa fazer a pintura do gradil. Então, todas essas atividades a gente coloca na agenda lá do aplicativo, tanto as manutenções periódicas obrigatórias, como laudos de inspeção predial, PPCI, né, que a cada 2, 5 anos, aí depende da regulamentação aí dos bombeiros aí do seu município, estado, enquanto aquelas manutenções, aquelas programações, né, de manutenção de melhorias que a gente quer colocar no condomínio. Então, tudo isso a gente coloca numa agenda lá no aplicativo e aí eu consigo ter uma visão, né, do planejamento do ano todo para aquele condomínio e também para todos os meus condomínios que a gente administra. Perfeito. Ingrid, eu não sei se vocês têm isso na ferramenta, uma pergunta, se não tiverem, eu acredito que seja um ponto a desenvolver interessante, aí eu vou fazer a pergunta ao vivo aqui para você, sobre rotina e checklist. Isso eu acho que é um ponto muito interessante de se terem ferramentas, ainda mais para o síndico que tem o gerenciamento de diversos condomínios. Vocês já têm alguma coisa nesse sentido na ferramenta?
Legal. Checklist não, a gente não tem hoje dentro da plataforma, mas a gente tem outras ferramentas dentro do aplicativo que facilitam para o síndico fazer essa gestão, né? A gente tem ali as atividades que o síndico consegue fazer esse controle dessas demandas, a gente tem os chamados que o síndico consegue fazer o controle dessas pendências, a gente tem também, sempre tem aquele síndico que gosta de ter algo fora do aplicativo, né? Para isso também a gente tem vários outros documentos que auxiliam o síndico, mas dentro do aplicativo hoje a gente consegue suprir todas essas demandas do síndico sem problema nenhum. Eu lembro numa conversa que nós tivemos informal, né, não gravada, que você falou que a ferramenta de vocês, principalmente essa parte do síndico, ela está sempre em desenvolvimento, né? Ela está sempre sendo o síndico que traz a demanda, e você até disse que o Leandro é um desses síndicos que trazem a demanda para estarem sempre desenvolvendo novas aplicabilidades para ajudar o síndico. É isso mesmo? Exatamente. O Leandro já nos deu até muitas ideias ao longo desses anos que ele é nosso parceiro. Então, a gente está sempre desenvolvendo, entendendo, o dia a dia do síndico, quais são as demandas, porque quem sabe mais do condomínio é o síndico, né? Então, o nosso papel como empresa, que já atende mais de 6 milhões de residências, é justamente olhar para o síndico e entender o que um síndico precisa, como a gente facilita esse processo e até antecipar problemas do síndico, né? Então, daqui a pouco, tá olhando para frente, a gente testar isso aqui ou a gente fazer essa nova ferramenta dentro do aplicativo vai facilitar para o síndico profissional. Então, a gente tem hoje a maior parte da nossa equipe dentro da empresa é formada por desenvolvedores, né? E a gente está sempre de olho nessas demandas e problemas que podem vir a surgir, né? Leandro está aí de prova para falar sobre. Leandro, trouxe muita demanda para eles? Muito, bastante. Como eu disse, eu sou da área de sistemas, então eu sempre tive essa visão aí de cadastrar as atividades, fazer o agendamento, de ter uma programação ali do que se precisa fazer das atividades que precisa se fazer no condomínio. A questão do checklist, eu acho que em breve vai ter aí no aplicativo da Ingrid aí, porque isso é uma coisa também muito útil. Hoje a gente usa ainda planilhas, né, para fazer o checklist da limpeza, principalmente agora, na pandemia, existe uma rotina grande de higienização das áreas. A cada 2, 3 horas eu tenho que higienizar determinadas áreas de circulação, então eu preciso ter um checklist para garantir que aquele funcionário está fazendo a limpeza naquele dia, naquela programação de horários que foi previamente acertada. Então a questão do checklist é muito importante. Hoje eu ainda uso algumas planilhas ou até formulários mesmo, tanto para a limpeza da piscina, e das áreas diversas. Perfeito. Leandro, queria te agradecer e terminar com uma pergunta. O futuro das ferramentas de gestão para o síndico, como que você visualiza isso para daqui a alguns anos? Bom, até fica uma dica aí para a galera da Townscar, né? Hoje, com a tecnologia cloud, onde eu tenho tanto todo o armazenamento quanto todo o processamento nas nuvens, então eu posso ter uma ferramenta de gestão consolidando tudo que um condomínio precisa, tanto para a área de segurança, manutenção, comunicação. Eu posso ter tudo isso sem investimento algum, com servidor, com infraestrutura de rede, tudo isso na nuvem e utilizando a internet. Então, eu acredito que os aplicativos aí tendem a se evoluir e consolidar toda a parte de controle de acesso, por exemplo, num único aplicativo, onde o síndico pode liberar ou bloquear o acesso pelo seu aplicativo no seu celular, monitoramento de câmeras, enfim, tudo isso que a gente falou, mas tudo consolidado num único aplicativo, utilizando aí a tecnologia cloud nas nuvens. Isso tudo é possível, né? Juntar todos esses aplicativos separados que nós temos hoje, desde controle de acesso até a gestão do condomínio mesmo, consolidar tudo num único aplicativo. Perfeito. Obrigado pela participação, Leandro. Acrescentou muito para o nosso telespectador. Muito obrigado, eu que agradeço aí a participação. Ingrid, muito foi feito, mas tem muito para ser feito ainda, né? Com certeza. Esse segmento, essa parte de tecnologia, ela não vai parar nunca, né? Você chega
você chega no objetivo, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. E quais são os próximos mais recentes que nós temos? A gente brinca ali na empresa que quando bate a meta, dobra a meta, né? Então, exato. A gente está sempre falando sobre o síndico profissional que precisa evoluir, estudar. Uma filósofa falou sobre isso. A gente sempre fala, o síndico profissional ele tem que estar sempre aprendendo, evoluindo, e isso serve para qualquer empresa, né? E aí eu falo da Townsquare também. Eu estou há bastante tempo, acho que desde o início da empresa, e eu fui vendo a evolução que o aplicativo foi tendo, que os nossos serviços foram tendo. Isso vale também, a gente nunca para, né? Então tá sempre olhando para o mercado, entender o que vai acontecer. E o futuro, que na verdade já está aqui, é a inteligência de dados para o síndico, né? Então, como que tu pega todos esses dados que tu tem e tu transforma isso em inteligência, e tu consegue prevenir coisas que possam vir a acontecer no condomínio, tu consegue ter realmente esses dados a teu favor e não só ter eles ali para bonito, né? Então, esse é o futuro, não vou dar muitos spoilers, mas com certeza a Townsquare tá aí evoluindo todos os dias para facilitar o dia a dia do síndico profissional. Ingrid, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e trouxe bastante informação aí para os nossos síndicos profissionais. E para você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.